Boa noite. Estou esperando apenas mais uns minutinhos e nós começaremos o nosso estudo de hoje. Então vamos iniciar, que já deu o nosso horário. Uma boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês para estudar o Evangelho, essa ferramenta tão importante que nos auxilia em nossa reforma íntima, em nossa evolução moral, em nosso entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. Então, vamos pedir que Jesus nos ilumine, que Jesus nos inspire, que abençoe os nossos estudos dessa noite. Que nós possamos terminar muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero muito agradecer aos amigos do Centro Espírita Vovô Nestor, pelo carinho, pelo incentivo, pela confiança. É um desafio muito grande estar aqui com vocês, mas é muito bom também poder contar com todos e o apoio. Muito obrigada. E nós vamos seguir com o capítulo 16 do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos abordar alguns itens, como guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a verdadeira propriedade a quem pertence, desprendimento dos bens terrenos e a transmissão aos seus descendentes. E todos esses itens, eles nos levarão a refletir sobre as riquezas e os bens materiais. No item guardar-se da avareza, é relatado por Lucas, no capítulo 12, versículo 13 ao 21, a parábola de Jesus sobre um homem rico, cujas terras produziram em abundância, mas seu celeiro não tinha capacidade suficiente para armazenar sua produção. Então ele resolve destruir esse celeiro e construir celeiros maiores para que sua produção fosse armazenada por anos, e mal imaginando ele que naquela mesma noite sua alma seria retomada, levando-nos a concluir que é isso que acontece com aqueles que guardam tesouros para si, mas que não são ricos diante de Deus. E quando nós analisamos esse item, nós nos questionamos, mas é errado nós termos bens e posses? E a resposta é não. O problema não está na abundância, o problema é a forma de lidar com o que nós conquistamos. O dinheiro sozinho, ele não é nada. O uso é o que torna bom ou ruim, a forma como nós lidamos com o bem material. Em relação à avareza, ela refere-se apenas aos bens materiais? Não. Existe a avareza de sentimentos, existe a avareza de conhecimento, de emoções, de amor, e todo tipo de avareza é condenável. Porque o avarento, ele não distribui, ele não divide, ele não doa, ele quer guardar tudo para si. Mal sabendo o avarento o quão prazeroso e o quanto você ganha em dobro quando você faz o bem a alguém. Mas ele desconhece esse sentimento, não é capaz de ter um gesto de carinho no que se refere aos bens morais, a dividir um conhecimento. Ele quer guardar tudo para si. E o avarento, ele não sabe que a riqueza não está nos bens materiais, está nos bens espirituais, naquilo que somos, que é o que nós levaremos. Nós não levaremos daqui nada do que temos.
Então, vale uma reflexão sobre esse tema. Se nós estamos acumulando mais do que nós precisamos, nós não podemos dividir um pouco do que temos? Nós não temos nenhum tipo de atitude em relação à avareza? Nossos armários, tudo aquilo que está lá guardado, nós utilizamos? Então, essa reflexão é válida para todos nós. E seguindo aqui, no item 4, nós temos uma outra parábola relatada por Lucas, no capítulo 19, o item 1 a 10, em que é Jesus na casa de Zaqueu. E Jesus, entrando em Jericó, passava pela cidade. E Zaqueu, que era chefe dos publicanos, um cobrador de impostos, ele tinha um desejo enorme de ver Jesus, de conhecer Jesus. Mas por Zaqueu ter uma estatura muito pequena e também devido à grande multidão, ele tinha dificuldade. Aí ele pediu que quando Jesus se aproximasse, o avisasse. E assim foi feito, e Zaqueu subiu numa árvore. E Jesus, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, desce daí, que essa noite eu ficarei em sua casa. O que causou um grande mal-estar aos discípulos, porque Zaqueu não era visto com bons olhos, ele era considerado um homem de má vida. Mas Zaqueu disse ao Senhor naquele dia que doaria metade de seus bens aos pobres e restituiria 4 vezes tanto se tivesse causado dano em alguém. E foi aí que Zaqueu recebeu sua salvação. Nesse item, nós vemos que Zaqueu é um símbolo profundo de todos nós. A alma que despertou para a necessidade da melhoria, não mais se satisfazer apenas com as questões do mundo, a vontade de estar unido ao Cristo, uma estrutura de vida superior, uma mente mais leve, um coração mais puro. E quantos de nós queremos enxergar Jesus? Queremos ver Jesus? Quantos de nós conquistamos nossos bens, nossas riquezas, e aí nos questionamos. Eu conquistei, mas falta alguma coisa. Será que não é enxergar Jesus? E Jesus percebeu na alma de Zaqueu a transformação, a vontade de dividir seus bens com aqueles que mais necessitassem. E mais uma vez, Jesus nos ensina que o não julgar é para todos. Não importa como as outras nos veem, nós somos alvos do amor de Jesus. Muitas vezes, dependendo da posição em que a pessoa se encontra, mas também, né, andando com esse carro, fazendo isso, e nós jamais nos colocamos no lugar da pessoa. E também não nos cabe nenhum tipo de julgamento. Nós precisamos ter um olhar fraterno para com o próximo. E se a gente enxergar no outro alguma coisa que o desqualifique, oremos. Oremos por ele e oremos por nós que estamos julgando, porque não é esse o nosso papel. Zaqueu tinha essa grande vontade de transformação. Em obras futuras, nós sabemos que ele se transformou e foi um grande exemplo para muitas outras pessoas. Em relação à verdadeira propriedade, vale uma pergunta: o que nós temos que poderemos levar desse mundo? Nós poderemos levar nosso carro, nossa casa, nossas roupas de grife, nossas joias? Nós não poderemos levar nada daqui. Nós levaremos apenas o que somos, nossa inteligência, nosso conhecimento, nossas qualidades morais. E isso ninguém irá nos tirar. Tem um exemplo nesse item que a gente até pode colocar agora nos momentos atuais, quando a gente vai fazer uma reserva, quando a gente vai viajar e vai reservar algum hotel. Então, a gente vai escolher
a estadia conforme o nosso poder aquisitivo. Então, eu vou escolher se eu quero quarto de luxo, se eu quero super luxo, se eu quero com vista para praia, vista para piscina. Então, tudo depende do seu poder aquisitivo. E assim ocorre no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual não é o seu poder aquisitivo que vai definir a sua estadia, são as suas virtudes. É o bem que você fez, é a indulgência com que você viveu, é o perdão que você deu aos seus irmãos, é o exemplo. É isso que vai definir um upgrade na sua estadia. Então, também, nesse sentido, vale uma grande reflexão. E temos também um conselho de postura nesse item. Quando nós viajamos, o que levamos em nossas malas? Somente o necessário. Às vezes, umas 2 calças, um calçado. E é só isso que nós temos no nosso armário? Então, nós temos um conselho para que a gente também tenha essa postura na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós não estamos com coisas sobrando na nossa vida, e não só de bens materiais. Você não tem conhecimento que você possa compartilhar com alguém? Você, às vezes, a gente pergunta para a pessoa, tá tudo bem? E a pessoa responde, tá, mas a gente sabe que não está. E o que a gente faz? Ah, se ela quisesse, ela teria falado. Mas não. Qual é o nosso papel como cristão? Você não vai ser uma pessoa invasiva. Ah, eu sei que não está tudo bem. Você não precisa fazer isso. Mas vamos, de uma forma, pedir uma inspiração divina e ajudar no que for possível aquela pessoa com uma palavra de carinho, com uma mensagem. Né? Hoje eu pensei em você. Isso é muito importante. E isso faz muito mais bem a nós mesmos do que ao outro, porque é o cuidado, é o que nós temos sobrando em nós. E nós temos muito amor para dar. Os bens da terra, eles pertencem a Deus, eles são transitórios, nós somos apenas usufrutuários. E a forma com que nós lidamos com a fortuna, seja ela adquirida pelo nosso trabalho ou de forma hereditária, ela nos será cobrada por Deus. E se ela nos serviu apenas para a satisfação de nossos sentidos e orgulho, era melhor que nós não tivéssemos tido. É uma prova muito difícil da riqueza, porque requer muita atenção, muito cuidado, para que a gente não saia do trilho, para que a gente busque o que é mais importante, que é o ser e não o ter. O ter, nos proporciona conforto, nos proporciona a oportunidade de poder ajudar as outras pessoas. Até aí, sem nenhum problema. Mas até onde nós estamos indo? Até onde nós estamos vigilantes, olhando para o outro, vendo a necessidade do outro, querendo essa transformação, assim como Zaqueu quis. Em relação ao desprendimento dos bens terrenos, eu trouxe aqui um poema de Bezerra de Menezes, psicografado por Chico Xavier, que não por acaso Bezerra de Menezes é uma reencarnação de Zaqueu. Então eu vou ler esse poema para vocês. O dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia, assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio.
Em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila é a alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria. É uma bênção do céu, que de modo imediato nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. É um poema belíssimo. E a gente percebe que o dinheiro ele é uma ferramenta. E a forma como você vai lidar com essa ferramenta é que te aproxima ou não do Pai. Nós não podemos negligenciar a ferramenta, mas também não podemos ter um apego absurdo sobre essa ferramenta. Ela apenas vai nos proporcionar o trabalho. E a forma como nós vamos fazer isso muda tudo. É o que nos aproxima das pessoas, do bem, esse sentimento de paz, esse sentimento de missão cumprida, que só aqueles que procuram essa reforma, esse prazer de ajudar, esse prazer de estar com o outro, é só isso que vai nos alimentar a alma. E nós precisamos refletir muito e estar atento para não utilizar essa ferramenta de forma equivocada. E a transmissão dos bens terrenos aos descendentes, ela independe da nossa vontade. Ela será sempre subordinada à vontade de Deus, conforme julgar necessário. Então, nós precisamos refletir, ponderar de que forma nós estamos lidando com a riqueza, seja ela material ou espiritual. Nós precisamos sempre aprender a dividir, aprender a doar, aprender a amar, assim como nosso Mestre Jesus nos ensinou. Espero que eu tenha contribuído com esse estudo. E a gente vai agora para a nossa vibração da noite. Então, vamos pedir que Jesus nos ilumine e nos acompanhe na vibração pelo nosso planeta, passando por esse momento tão diferente para todos. Momento que causa muito medo a muitos, ansiedade, desespero em alguns. Que possamos ser amparados e manter a nossa confiança em nosso Pai. Vamos vibrar pelos hospitais, por todas as pessoas que estão trabalhando na linha de frente dessa pandemia, pelos doentes que precisam estar sozinhos, pelos familiares que não podem acompanhar seus entes queridos, que eles recebam o amparo e o conforto espiritual. Vamos vibrar pelas instituições, pelas ONGs, que estão fazendo um trabalho tão lindo, angariando alimento, agasalho, para aqueles que precisam. Que os corações daqueles que possam contribuir de forma mais efetiva sejam tocados. Que eles tenham compaixão pelos seus irmãos.
Vamos vibrar pela tecnologia que nos permite estarmos próximos, mesmo distanciados. Vamos vibrar pelos amigos que não nos desamparam e não nos deixam sentir a solidão. Nossa imensa gratidão a cada um deles. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos melhorar sempre, perseverar no bem, buscar nos melhorarmos. Ter sempre uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Abençoa-nos, Senhor. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos lares de todos nesse planeta. Que haja harmonia, amor e que esse momento tão delicado, em que a convivência chega a ser obrigatória, não seja um fardo, mas sim que haja muito amor e compreensão. Pedimos ao Pai que nos ajude em nossa evolução moral, na nossa caminhada, que nos direcione sempre para o caminho de luz e que possamos sempre ajudar uns aos outros, estar disponíveis. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pelo trabalho. Que esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, muito obrigada pela oportunidade, por estarem aqui. E foi uma alegria muito grande. Foi minha primeira vez aqui com vocês e espero que seja a primeira de muitas. Uma boa noite a todos e até a próxima.